Olá! A recomendação de fundos imobiliários para novembro chegou. Eu sou a Larissa Napo, analista do Itaú BBA, e hoje eu te mostro 12 recomendações com as informações atualizadas para esse mês. Mas antes, curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Também prepare o aplicativo do Ion para consultar os fundos imobiliários listados. Dando sequência à queda iniciada em setembro, no mês de outubro, o índice de fundos de investimentos imobiliários, o IFIX, registrou uma desvalorização de 3,06% e renovou a mínima no ano. Vale destacar que desde o início de 2023 não víamos 2 meses seguidos de queda para o IFIX. No ano, o principal benchmark dos fundos imobiliários estendeu as perdas, encerrando com baixa de 3,2%. Já a nossa carteira renda com imóveis teve uma performance acima do IFIX e fechou o mês de outubro com uma retração de 2,2%, acumulando queda de 0,96% desde o início de 2024, um valor acima do índice. Desde a sua criação, a carteira renda com imóveis chegou à valorização de 72,1% contra 35,8% do IFIX. Apesar do movimento de queda recente, avaliamos que o momento pode ser favorável para o início de uma montagem de posição para o longo prazo, comprando fundos de boa qualidade que operam com descontos relevantes. Quer saber como? Assista até o final para conferir a recomendação da nossa carteira. Vemos que os desafios permanecem e o principal deles está atrelado à curva de juros. Os papéis indexados à inflação, o Tesouro IPCA+ de 2035, que ofereciam um IPCA+ de 6,39% no final de setembro, agora, ao término de outubro, ofereciam um IPCA+ 6,76%. Esse movimento prejudica significativamente a performance dos fundos imobiliários. Vale lembrar que os fundos imobiliários têm uma correlação negativa significativa com a curva de juros. Historicamente, o dividend yield, ou seja, o retorno dos dividendos dos fundos imobiliários, caminha da mesma maneira que o cupom do Tesouro IPCA+, uma vez que ambos são fluxos de caixa de longo prazo indexados à inflação. No entanto, os fundos imobiliários são precificados com um prêmio em relação ao Tesouro IPCA+. O spread médio histórico é de 3,3%, valor abaixo do spread atual de 4%. O prêmio é devido ao maior risco envolvido no investimento, como risco de vacância, inadimplência dos locatários, despesas não recorrentes, dentre outros. A correlação negativa é devido ao fluxo de caixa de um fundo imobiliário ser previsível, já que os investidores, ajustando o prêmio de risco, comparam o dividend yield dos fundos imobiliários com os rendimentos de ativos de renda fixa. Em um cenário de alta da taxa de juros, os fundos se tornam menos atraentes em comparação aos títulos públicos, e seu valor de mercado poderá mostrar desvalorização. O menor valor de mercado impacta o dividend yield e o prêmio de risco retorna ao seu nível anterior. Olhando para a composição atual do IFIX, as melhores performances setoriais em outubro, na média, vieram dos fundos de escritórios, que caíram 2,1%. Em contrapartida, os fundos de galpões logísticos tiveram uma desvalorização de 5,4% e os de fundos com queda de 5,3%, mostraram as piores performances no mês. No ano, os fundos de ativos financeiros seguem mostrando rentabilidade melhor do que o IFIX e os fundos de escritórios lideram as perdas. Com a queda vista em outubro, os fundos de ativos financeiros passaram a operar no campo negativo em 2024. Mas qual o motivo desta queda? Os rendimentos dos fundos de ativos financeiros do IFIX, que foram pagos em outubro, foram menores do que os rendimentos distribuídos no mês anterior, influenciados pela deflação de 0,02% registrada em agosto. Olhando para os próximos meses, avaliamos que os fundos de ativos financeiros ainda devem continuar liderando os ganhos no ano. Neste segmento, seguimos analisando que os fundos indexados à inflação são boas opções para a composição de um portfólio robusto e diversificado, assim como aqueles que são indexados ao CDI, que devem continuar distribuindo proventos altos. Em relação aos fundos de tijolo, com o início do ciclo de alta da taxa de juros, esses fundos são os mais prejudicados nesse cenário. O movimento de queda visto em setembro e que se estendeu em outubro já começa a apresentar oportunidades para um posicionamento de longo prazo, o que não quer dizer que chegamos ao fundo, já que ainda estamos no início do ciclo da alta da taxa de juros. No entanto, vale reforçar que, mesmo com as perspectivas de juros mais desafiadoras para o mercado de fundos imobiliários, os resultados operacionais dos principais segmentos do mercado imobiliário estão positivos, com queda na taxa de vacância e até aumento nos preços dos aluguéis em algumas praças específicas. Portanto, avaliamos que o momento pode ser favorável para o início de uma montagem de posição para o longo prazo, comprando fundos de boa qualidade que operam com descontos relevantes no momento.
Com a composição atual do nosso portfólio, a carteira renda com imóveis apresenta um dividend yield corrente de 10,3%, correspondendo a um prêmio de 3,54 pontos percentuais sobre o Tesouro IPCA+ de 2035, e um valor abaixo da média ponderada do dividend yield do IFIX, que está em 12%. Na escolha dos fundos da nossa carteira, priorizamos ativos de elevada liquidez, gestão experiente e com portfólio de qualidade. Confira agora a composição da nossa carteira recomendada para novembro. Lembrando que essa indicação é apenas para investidores de perfil moderado, arrojado ou agressivo. Se você ainda não sabe qual é o seu perfil, descubra agora mesmo pelo app do Ion. Mantemos a nossa perspectiva otimista para o mercado imobiliário no médio e longo prazo, mesmo considerando o atual patamar da taxa de juros. Avaliamos que os fundos imobiliários continuarão com uma boa relação de risco-retorno em comparação a outras classes de ativos. No entanto, incertezas com relação ao cenário político, além dos riscos fiscais brasileiros, podem trazer volatilidade no curto prazo. Precisamos acompanhar de perto o movimento na curva longa de juros, que vem ditando o ritmo do mercado. Com as quedas recentes, avaliamos que o momento pode ser favorável para o início de uma montagem de posição para o longo prazo, comprando fundos de boa qualidade que operam com descontos relevantes no momento. Seguimos com cautela e acompanhando os principais acontecimentos do mercado, sempre prontos para tomar alguma medida que faça necessário. Essa é a nossa recomendação de fundos imobiliários para novembro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as próximas recomendações. Até a próxima e bons investimentos!